Política e cultura pra conscientizar. Eu bico mesmo. Aderindo coletivo Lava, desvenda as fake news que os meus irmãos robôs espalham. Eu bico mesmo. Olá, a TV Maquibica chega numa semana de guerras. Eu disse guerras no plural porque aqui também vivemos uma guerra. Na entrevista com representantes da Faferj, vamos falar dessa guerra contra o povo pobre, negro e morador das periferias e favelas. E é importante a gente chamar a atenção das Nações Unidas. As Nações Unidas precisam levar em conta que ela não tem mais a representatividade que tinha quando ela foi criada em 1948. É importante ela lembrar que a geografia política do mundo mudou. É preciso colocar mais países para participar das Nações Unidas do Conselho de Segurança. Não pode ser apenas 5 países que participaram da Segunda Guerra Mundial. É preciso que tenha a representação da África, da América Latina, que participe a Índia, que participe o Japão, que participe a Alemanha. Sabe, é importante que a gente coloque novos países e a gente aumente a capacidade de governança da ONU. Que não seja uma instituição apenas decorativa, que seja uma instituição que tome decisões efetivamente. E ela poderia ter tomado decisão para evitar essa guerra. Ela poderia ter feito muitas discussões, convocado uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Por que não convoca em caráter emergencial uma Assembleia para discutir essa questão da guerra? Por que fica apenas entre 4 ou 5 pessoas que se acham donos do mundo, que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Então é essa coisa que o Brasil precisa contribuir com intervenções duras para que a gente tente mudar, sabe, a representatividade das Nações Unidas e tirar a ONU de ser uma coisa decorativa. É isso que eu acho que nós precisamos fazer, e o Putin precisa saber que o povo não precisa de guerra, o povo precisa de paz, de emprego, de renda, de educação. É isso que o povo e o que a humanidade está precisando nesse instante. Moscou, OTAN, de que lado Bolsonaro está? Muita gente pergunta de que lado Bolsonaro está. Eu, sinceramente, preferia que fosse do lado de fora do Brasil. Mas isso só no final do ano. Na verdade, Bolsonaro está do lado da família. Da sua própria família, é claro. Ele troca o comando da polícia, interfere na Receita Federal só para evitar a prisão dos filhos. Ele leva o filhão para passear na Rússia. E, como disse Lula, até agora ninguém sabe por quê. Bolsonaro também está do lado do bem-estar. Do seu próprio bem-estar, bem entendido. Por isso, gastou 900 mil do dinheiro público em suas férias. Por isso, gastou 30 milhões com seu cartão corporativo. Um recorde. Por fim, Bolsonaro está do lado da segurança. Da sua própria segurança. Para reforçar a sua segurança, para garantir que não vai cair, abastece as Forças Armadas com leite condensado, filé mignon, bonequinhos do Rambo, picanha e agora camarão e uísque. Além dos mais de 6 mil empregos na máquina pública ocupando cargos civis. Apenas uns pequenos agradinhos. Entendeu agora de que lado Bolsonaro está? Definitivamente não é do seu. A Maquibica tem o enorme prazer de receber aqui Gabriel Siqueira, um historiador, dirigente das Brigadas Populares e da Federação das Favelas, a Faferj, que vai nos elucidar sobre um tema que realmente está nos preocupando muito, que é sobre o uso das câmeras nos uniformes dos agentes de segurança, a não aplicação das câmeras já existentes. Por quê? Existe uma lei, né? A lei é uma lei que foi do Carlos Mink, lei estadual, ela 2009. Agora, há pouco tempo, ela foi atualizada, né, com relação à obrigatoriedade da câmera nos uniformes, no fardamento, nas viaturas, né, com microfone, GPS dos policiais. Além dos policiais
os agentes daquele bairro presente, segurança presente, né? Lapa presente, centro presente, aqueles agentes, também lei seca. O governador sancionou, mas ele vetou o prazo para a instalação dessas câmeras. Há uma desculpa do Tribunal de Contas e até agora só quem usa câmera na Polícia do Rio são policiais do posto 9 em Ipanema. Na nossa avaliação da Faferd, né, que foi quem encampou essa luta desde que assumiu o governador Witzel, cuja plataforma dele era assassinar cidadãos pretos, pobres de favela, né? Tiro na cabecinha, era a plataforma política dele. E no Brasil não existe pena de morte, né? Não existe. E aonde existe pena de morte, ela é determinada por um juiz e não por um policial no meio da rua. Na verdade, é um comportamento fascista, né, que toma conta do país aí e que, sobretudo, se utiliza do estado de supremacia branca, que, na verdade, é um pensamento que vale para se você for preto, pobre e morador da periferia. Porque na Zona Sul, né, você prende lá o filho do vereador que estava com toneladas de cocaína e a manchete trata ele como filho de vereador e não como traficante. Então, na verdade, é uma questão de classe e de raça, né, no nosso país. Nós, desde que foi inaugurado Cidade Integrada, no Jacarezinho, na Muzema, fizemos um documento para o Procurador-Geral do Estado, né, doutor Luciano Medeiros, para o Defensor-Geral do Estado, nós tivemos com ele sexta passada, Rodrigo Pacheco, e para o governador, solicitando que as câmeras que foram compradas, que elas sejam utilizadas nos policiais que estão nas ações do Cidade Integrada, né, que estão nas comunidades e operações determinadas pelo governo, e não fomos respondidos. Nós tivemos, no ano passado, com o ministro Fachin, né, uma delegação da Faferd, logo depois da chacina no Salgueiro. Ele recebeu a gente e ele falou abertamente, isso depois foi para os jornais e tal, que não existe execução extrajudicial no Brasil e que esse é o principal entrave da democracia. E o ministro Fachin agora deu a decisão, que foi falada lá, que o governo do Estado tem 180 dias para cumprir essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é instalar as câmeras nos uniformes de todos os agentes de segurança do Estado. Inclusive, também tem 90 dias que ele deu para o governo do Estado reduzir a letalidade das ações policiais. Ou seria, só para deixar claro para quem está ouvindo a gente, a câmera ela não é uma solução mágica para acabar com o genocídio. Mas nós acreditamos, e temos exemplos disso, que as câmeras elas vão responsabilizar os agentes de segurança que cometem os excessos. Em São Paulo e em Santa Catarina, os homicídios feitos por parte da polícia e também homicídios de policiais caíram drasticamente, mais de 80%. Então, assim, a câmera ela preserva o policial, o agente do Estado, e preserva também o cidadão, né, para que não haja excesso de ambos os lados. O cidadão que infringiu a lei está sendo filmado, então ele está produzindo a prova lá contra ele, né? E o policial também não pode cometer ações que estão fora do alcance do poder dele também. Com a câmera ali, isso é inibido, tanto de um lado quanto do outro. Em campanha antecipada, claro crime eleitoral, Bolsonaro diz que Lula é o responsável pelos preços absurdos da gasolina. Bolsonaro é muito cara de pau. Bora, Bolsonaro! Política por trás dos políticos. Olá, companheiras e companheiros. Hoje eu vou falar, obviamente, sobre o conflito na Ucrânia, que é um assunto de máxima importância não só para o futuro do Brasil, como do mundo. Mas antes eu queria pedir desculpas àqueles que estão brincando no carnaval, mas eu acho que nós temos que, de fato, estar acompanhando esse conflito e buscando entender as suas causas e seu contexto. Mas eu queria começar falando de uma matéria curiosa da mídia portuguesa, que disse que como é que ainda tem gente na Rússia que acredita na versão do Putin. Vou pegar carona nisso aí, nessa lavagem cerebral tosca, né? Para dizer o seguinte, como é que tem gente ainda no Ocidente que acredita na versão do Biden, da OTAN, da mídia ocidental? Por que falo isso? Pepe Escobar é um jornalista independente que eu respeito muito. Ele trabalha há 30, 35 anos na mídia ocidental. Conhece todo, de trás para frente. Então ele recentemente disse no vídeo o seguinte, tudo que se fala do conflito da Ucrânia, qualquer conflito que os Estados Unidos esteja no meio, é pura ficção pela mídia ocidental. É pura ficção. E por quê? Porque essa mídia ocidental faz parte do mesmo complexo de poder, né,
que representa e exerce a hegemonia do império no mundo inteiro, dominação imperial. Assim como ela faz parte do complexo industrial militar também, e os dois partidos que ficam se revezando na presidência, Partido Democrático e Republicano. Esse é o grande campo de poder imperial, né? Que representa essa potência que vive se alimentando de guerras, não só para lucrar, como para dominar. Então esse é o quadro. Agora, começa a surgir, apesar dessa cortina de fumaça, desse bloqueio da informação e dessa bombardeio de desinformação, começa a surgir por parte de jornalistas independentes vídeos mostrando o que está acontecendo na Ucrânia, o que aconteceu em 2014, mostrado como uma revolução democrática, mas na verdade um golpe neonazista. Isso tudo está vindo à tona. E está vindo à tona também as verdadeiras causas da atual guerra, que todo mundo começa a criticar a partir da guerra. Eu sou contra qualquer tipo de guerra. Os Estados Unidos e a OTAN batem palma para esse sentimento humanista. Eles é que estão fazendo a guerra. A guerra de agressão hoje contra um país não se faz invadindo com tropas, se faz jogando mísseis. E o que os Estados Unidos fez na Ucrânia a partir de 2014 foi criar as condições para que a Ucrânia ingresse na OTAN, que era o último país que faltava, que fechava ali aquela fronteira russa, e que ficava mais perto de Moscou. Um míssil na Ucrânia dura 3 a 5 minutos para chegar a Moscou, depende do míssil. E, gente, nenhum país aceita isso nas suas fronteiras, principalmente a potência militar. Quando em 62 os russos botaram lá os foguetes em Cuba, os Estados Unidos cercaram Cuba e ameaçaram com a guerra nuclear. A Rússia tirou os foguetes, todo mundo aplaudiu o Kennedy como herói da liberdade do mundo livre e disse que ele tinha razão. Agora, em relação à Rússia, não. Os russos têm mais é que se danar. É tudo comunista, é tudo malvado. Essa propaganda da Guerra Fria mostra isso. Então, é uma lavagem cerebral, de fato, que as pessoas tendem a culpar logo o russo ou o chinês e defender os Estados Unidos como representante do mundo livre. Por isso que eu falo, como é que alguém pode acreditar nos Estados Unidos que eles é responsável por tantas guerras? Está circulando aí um gráfico dizendo que depois da Segunda Guerra Mundial até 2001, houve 248 conflitos armados e bombardeios. Desses conflitos, os Estados Unidos foram responsáveis diretamente por 81% no mundo inteiro. Como é que a gente vai confiar que essa potência defende a paz, como diz? Não dá, gente. Então, o Pepe Escobar tem razão. Não dá para acreditar em nada do que é dito. E as razões têm que ser buscadas. E as razões principais estão no expansionismo dos Estados Unidos através da OTAN. Quando a União Soviética caiu com ela também o Pacto de Varsóvia, que era a Aliança Militar Soviética. Aí aqui vem a pergunta, por que se manteve a OTAN? Se ela foi criada para se contrapor à chamada ameaça militar russa, soviética, comunista, que não existia mais, a Rússia passou a ser um país capitalista. Inclusive, na época, em 97, se eu não me engano, o Clinton, junto com o Boris Yeltsin, acertaram isso. A OTAN não vai ampliar nem 1 centímetro no sentido da Rússia. Teve 5 ondas de expansão. Faltava a Ucrânia. Seria a 6ª. Isso a Rússia não admitiu. Antes a Rússia não tinha condições de reagir militarmente. Dessa vez tinha força suficiente para reagir. E reagiu no momento certo. Porque se ela esperasse um pouco, o presidente da Ucrânia já tinha pedido a entrada da Ucrânia na OTAN, e a OTAN, nesse período do golpe para cá, através financiada pelos Estados Unidos, já tinha criado várias bases aéreas, né, aeroportos e centrais de radares, né, poderosos, para só eles chegarem, desembarcar ali, botar os mísseis apontando por um tempo de 5 a 3 minutos de Moscou. Era isso. Se Putin esperasse um pouquinho, ele ia ter que brigar com a OTAN, com os Estados Unidos diretamente. O que ia correr o risco de uma guerra nuclear, obviamente, extinguindo a humanidade. Então, ele teve que agir com rapidez. Demorou até, porque ele passou esse tempo todo, desde 2014, pedindo negociação, buscando a denúncia política, mostrando o que estava acontecendo, todo mundo fazendo ouvido de mercador. Ninguém queria saber, quer dizer, os órgãos competentes. Eles queriam botar a Ucrânia na OTAN para fazer a chantagem nuclear contra a Rússia. Esse é o quadro geral. Além desse motivo, que é o central, tem um meio que foi feito para alcançar isso, que foi a implantação de ditadura neonazista, que cometeram os crimes bárbaros, como
tocar fogo naquele povo que estava dentro do sindicato, inclusive tinha crianças, tudo sendo filmado. Esse pessoal tem que ir para o tribunal, entendeu? De crimes de guerra. E esse povo formou-se depois do golpe, esses esquadrões neonazistas, eles foram incorporados como unidades do exército ucraniano. E são eles que estão fazendo essa resistência, usando o povo como escudo, porque do ponto de vista militar, nas primeiras 3 horas da guerra já foi definido. A tecnologia militar russa destruiu todos os aeroportos e pontos de radares e sistemas antiaéreos que tinha a Ucrânia. A Ucrânia hoje é indefensável. Mas a Rússia exige a negociação. Ela quer fazer da Ucrânia um país neutro, desmilitarizado, desnazificado, como foi a Áustria depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o presidente vinha resistindo sob pressão americana e da OTAN, resistindo, e agora, poucos minutos atrás, eu soube que eles aceitaram. Até porque já tinha uma delegação russa esperando para negociar na Bielorrússia. A guerra do Putin não é contra a Ucrânia, contra o povo ucraniano, é contra esse governo fantoche que serve a essa política agressiva de expansionismo dos Estados Unidos através da OTAN. Esse é o sentido real dessa guerra. Então, é importante que a gente continue acompanhando, continue abrindo os olhos das pessoas, né? Continue fazendo crítica a essa ideia muito bonita, mas inócua, e eu sou contra qualquer tipo de guerra, porque não existe, as guerras não são iguais. Existe a guerra de agressão e a guerra contra essa agressão, chamada guerra justa. São guerras de defesa da pátria, guerra contra da luta anti-imperialista de libertação nacional. Ou aquelas guerras que surgem em função do acirramento de uma luta de classe intensa, que leva à guerra civil. Por exemplo, o Lula eleito presidente, os caras tentam derrubar o governo legítimo do Lula, há uma resistência do povo, surge uma guerra. Aí você vai dizer, não, eu sou contra qualquer tipo de guerra. Ou seja, prevalece então o golpe para derrubar, o golpe de Estado militar para derrubar o Lula. Quando o Brizola reagiu no Rio Grande do Sul, lá mobilizando e armando o povo gaúcho, deve ter gente que fala, eu sou contra qualquer tipo de guerra. Mas foi essa mobilização militar que fez os golpistas recuarem. E daí dando posse a Jangular. Então é assim que a gente tem que colocar as questões de maneira muito concreta. Tá? E vamos continuar acompanhando, investigando e abrindo os olhos bastante para entender as causas de fundo de tudo isso. Canal da EMA. Hoje finalmente vai ter reunião. Conversação, conversação, conversação de paz. Vão chegando os ministros das relações. Conversação, conversação, conversação de paz. De um lado civil, do outro militar. Conversação, conversação, conversação de paz. Variadas seitas e religiões. Conversação, conversação, conversação de paz. É porque ajuda lá pro meu país. Conversação, conversação, conversação de paz. E o caminho eu não sei, o caminho não. Conversação, conversação, conversação de paz. Ana, ONU está me dando sono. Acorda, olha o dono do sono, o dono do abandono, o dono do esporte clube das nações, o dono do ar que eu respiro pra te amar. Acorda, hoje vai ter transmissão a um satélite artificial para a paz, pela televisão. É porque Hiroshima não foi por querer. Conversação, conversação, conversação de paz. No Vietnã não sei quantos milhões. Conversação, conversação, conversação de paz. África, 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 como vai ficar? Conversação, conversação, conversação de paz. E o Oriente Sírio
Síria, etc e tal. Conversação, conversação, conversação de paz. Eis que de repente um pega pra capar. Conversação, conversação, conversação de paz. Dedos preparados pra apertar o botão. Conversação, conversação, conversação de paz. Guerra, guerra, guerra. Está explodindo a terra, acorda, olha a guerra. O dono da terra, o dono de toda a guerra. O dono do esporte, clube das nações. O dono do ar que eu respiro. Respiro pra te amar, acorda. Hoje vai ter transmissão. Satélite artificial para a guerra pela televisão. A luta continua! Eu bico mesmo. A Ema que Bica. Se você gostou, curta, comente, se inscreva e compartilhe muito. E não perca a próxima edição da Ema que Bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá!